Olá, vamos retomar nossos vídeos? E hoje eu vou falar de uma bebida que é queridinha em nosso país, o café. E queria saber de uma coisa, você já tomou seu cafezinho hoje? Então, vocês sabiam que nós somos os principais produtores de café do mundo e estamos apenas atrás dos Estados Unidos no consumo diário? Então, afinal de contas, se o café faz parte da nossa vida, da nossa cultura, será que ele faz bem ou faz mal? Será que ele é o mocinho ou o vilão? Vamos entender um pouquinho melhor isso hoje? Então, primeiro ponto, é necessário a gente identificar o seu princípio ativo, que é a cafeína. E a cafeína não está presente somente no café, ela também está presente em alguns tipos de chás, em alguns tipos de refrigerantes, em bebidas energéticas e até em alguns medicamentos que você toma, por exemplo, como analgésico. Essa cafeína, ela realmente tem uma ação psicoestimulante, ela realmente aumenta o estado de alerta, de atenção. E se vocês observarem, as pessoas gostam de tomar o café ou no café da manhã, quer dizer, logo após acordarem, ou no meio da tarde, quando a sonolência está voltando. E o que acontece? A gente fica aparentemente mais desperto. Mas vamos entender um pouquinho melhor esse mecanismo? Vocês se lembram, em algum momento anterior aí das minhas postagens, eu falei sobre a adenosina? Então, durante a vigília, há uma intensa atividade cerebral e um alto consumo de ATP. E esse alto consumo de ATP, durante a quebra, há aumento da formação de adenosina. E essa adenosina, ela tem ação hipnogênica, quer dizer, ela induz o sono. À medida que a gente fica mais tempo acordado, mais adenosina vai sendo formada e a sonolência vai aumentando. Então, faz parte do mecanismo natural do ciclo sono-vigília. No entanto, quando a gente toma o café, a cafeína, ela acaba inibindo, né, essa ação da adenosina por competição de receptores. Então, naqueles receptores que a adenosina se ligaria, a cafeína acaba impedindo essa ligação e, consequentemente, aumentando o estado de alerta e de atenção. Então, esse seria o efeito principal da cafeína em relação a atrapalhar o sono quando a gente recomenda, por exemplo, não tomar café no período da noite. Mas, afinal de contas, será que o uso constante do café, da cafeína, nos torna mais tolerantes e até dependentes? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? Então, continuando o vídeo anterior, bem, os efeitos da cafeína, eles ocorrem de 30 a 60 minutos após a ingestão. E eles persistem de 3 a 5 horas. Por isso que a gente recomenda na higiene do sono que você beba café pelo menos aí em torno de 6 horas antes do seu início de sono. Por quê? Eu não sei como é que cada pessoa vai responder, porque o metabolismo da cafeína é diferente de pessoa para pessoa. Algumas metabolizam mais rapidamente, outras metabolizam mais lentamente. Mas, de forma geral, o efeito persiste de 3 a 5 horas. A gente percebe, então, que aquele café que você tome no final da tarde vai durar o seu efeito até próximo de meia-noite, por exemplo. Por isso que tem que tomar cuidado com o horário que você toma o café. E a grande questão também é que, com a ingestão regular, acaba estimulando o organismo a produzir mais receptores de adenosina. E esse aumento da produção de receptores acaba levando a uma tolerância. O efeito que a gente observar inicialmente, ele se torna diminuído. Por isso que algumas pessoas acabam aumentando o consumo de café, porque percebem que aquela quantidade que elas tomavam antes não está tendo o mesmo efeito com o passar dos meses ou dos anos. E esse aumento no consumo de café pode ser prejudicial ao organismo. Mas, de forma geral, a gente observa essa tolerância, tanto, por exemplo, no efeito da cafeína em relação à pressão sanguínea, que é de aumento da pressão, mas que com o uso constante isso desaparece. A gente percebe também uma tolerância parcial no efeito em relação à atenção, ao estado de alerta. Você percebe que o desempenho, por exemplo, numa pedalada, diminui também com o uso constante da cafeína, mostrando que essa tolerância acaba interferindo naquele efeito esperado. Por isso que alguns profissionais recomendam o uso esporádico para quem quer o efeito daquele café para algum benefício específico. Por exemplo, eu quero ter um rendimento melhor num teste de performance. Então,
de preferência que você não tenha uso regular. Você use exatamente para aquele momento, para que você possa ter um efeito benéfico. Da mesma forma, por exemplo, também para quem vai fazer um teste de atenção ou uma prova. Quem toma constantemente o café não vai ter grandes benefícios em relação às pessoas que bebem esporadicamente ou episodicamente. Mas, de forma geral, a gente tem recomendado que o consumo de café seja restrito de 2 a 4 xícaras, de 2 a 4 xícaras por dia, que seria mais ou menos em torno de 400 miligramas de cafeína para o adulto, ok? Porque a criança não deve tomar quantidade de café na mesma proporção que um adulto. A quantidade de cafeína tem a ver com o peso corporal. Então, é muito importante que você não dê quantidades grandes de café para uma criança ou para um adulto, porque isso pode ter um efeito de hiperexcitabilidade cerebral e pode trazer um prejuízo para o seu filho, a sua filha. Tem que ter bastante atenção. E finalizando, em relação aos testes de desempenho de atenção e testes de atividades mentais, cognitivas, o efeito benéfico da cafeína, infelizmente, é visto no uso esporádico, porque, na verdade, o que acontece? A cafeína, ela induz uma certa dependência. Quando você retira, por exemplo, para de ingerir, você tem alguns sintomas de abstinência, como dor de cabeça, irritabilidade, humor mais deprimido. Então, quando você volta a tomar, você volta para o seu estado de base inicialmente. Então, o que os estudos têm indicado? Que quem usa constantemente, quando retira o café, ele tem uma redução por conta dos sintomas de abstinência. Quando ele toma café, ele volta para o seu basal. Então, o efeito da cafeína no desempenho não é de aumento, é simplesmente de retorno ao estado de base, mostrando que não tem um efeito benéfico quando a gente pensa nesse sentido, com o intuito de desempenho. As pessoas que apresentam essa dependência ou essa abstinência, esses sintomas eles podem se manifestar entre 12 a 16 horas sem a ingestão da cafeína. E seu pico vai acontecer em torno de 24 horas, né? Em torno de um dia até 2 dias. E ele pode persistir há mais de uma semana. Mas, depois de 2, 3 dias, tende a diminuir essa sintomatologia e aí, aos poucos, o seu organismo vai conseguindo restabelecer o funcionamento sem a dependência daquela substância. Mas, como eu disse anteriormente, existem alguns benefícios em relação à ingestão do café. Então, alguns estudos têm mostrado que você tem uma prevenção, por exemplo, de diabetes, de problemas cardíacos, contra a fadiga. Então, o uso poderia te ajudar, por exemplo, no desempenho de algum exercício. Até estudos têm indicado também em relação à diminuição de risco de Alzheimer e doença de Parkinson. E também a cafeína é importante também para aumentar o metabolismo, sendo importante para a manutenção do peso corporal. Por isso, o café ele tem alguns efeitos benéficos, desde que se mantenha aquele consumo que eu disse anteriormente, de 2 a 4 xícaras de café, ok? Não são xícaras de café que eu observei no Nordeste, por exemplo. Então, quantidades, cada xícara de café pequena tem em torno de 80 mililitros, tá certo? Então, de 2 a 4 xícaras pequenas ou até 400 miligramas por dia. Esta é a recomendação que tem sido observada nos estudos, tá bom? Fica a dica, beba café com moderação, longe do horário de dormir. Tchau!